E aí, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Queridos, no vídeo de hoje eu queria falar sobre os dois fundamentos e como construir e edificar a nossa vida sobre a rocha. Nós vamos ver hoje o que Jesus nos ensina através da sua palavra para que a gente possa ter essa casa construída sobre a rocha, que essa casa representa a minha vida e a sua casa, a sua família, tá certo? Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu queria que você nos ajudasse deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, enviando para mais pessoas, para que esse vídeo possa ter um alcance maior e através da palavra de Deus possa chegar a mais vidas, a mais pessoas, porque eu creio que a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Assim como um dia eu escutei a palavra e essa palavra transformou a minha vida, eu também tenho essa missão de não guardar para mim, mas de transmitir para as pessoas que querem e que precisam ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Se inscreve, deixa seu like e compartilha, tá bom? Queridos, Mateus capítulo 7, eu queria ler versículo 24, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, nós lemos aqui o capítulo 7 é o finalzinho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi pregado por Jesus, o maior pregador de todos os tempos que pisou na terra, e é o sermão mais conhecido da Bíblia. E nesse sermão, Jesus ele começa no 5, vai até o 7, ele vai ensinar várias coisas para que a gente possa viver na nossa vida prática. Ele vai ensinar a ética do reino, que são as bem-aventuranças, vai nos ensinar como devemos orar, como dar esmola, como lidar com a ansiedade, com as preocupações da vida, enfim. Ele vai nos ensinar sobre todas essas coisas que é muito importante para a nossa vida hoje. E eu recomendaria você a ler todo em casa, do 5 ao 7, para que você possa ter melhor compreensão. E o que Jesus quis falar aqui? Nós reparem que o texto que nós lemos, Jesus ele vai contar uma parábola dos dois fundamentos. Ele vai dizer que existem dois tipos de casa, uma construída sobre a areia e outra sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha representa um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E a casa construída sobre a areia representa que o homem insensato, ou seja, o tolo, que construiu a casa sobre a areia. E o interessante é que tanto o tolo como um homem tolo como um homem prudente, eles vão passar pelas mesmas circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Jesus vai falar aqui no texto. Ele vai dizer que vai passar pela chuva, vai passar os rios, né, as enchentes, vai passar pelas tempestades. Ou seja, a casa vai ser atingida pela chuva em cima, pelo vento forte na diagonal, nas paredes, e vai ser atacada no seu alicerce, com a enchente do rio. E essa casa, ela vai permanecer de pé. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Mas a casa do homem insensato, ele não teve esse cuidado de construir essa casa sobre a rocha. Ele construiu sobre a areia. Então, na primeira dificuldade que vier, essa casa vai cair. Imagine se hoje você fosse receber uma casa e nessa casa você fosse ganhar um presente. Imagine aí você. Alguém chegasse para você, eu tenho um presente para lhe dar, mas você vai ter que escolher. São duas casas, mas você vai ter que escolher uma. Tem essa casa aqui
que ela foi construída sobre a areia. É uma casa muito bonita. Ela foi feita com os melhores materiais, mas ela não tem alicerce. Ou você escolhe a segunda opção. Essa casa é uma casa mais simples, mas essa casa foi construída sobre uma rocha. Ela tem alicerce. Qual das duas casas você ia escolher? Eu acredito que todos nós ia escolher a casa, né, sobre a rocha, porque por mais que a casa que foi construída sobre a areia fosse bonita, tivesse materiais belos, mas ela, quando vier a chuva, quando vier o vento, quando vier as tempestades, ela vai cair, porque ela não vai suportar, né, a adversidade. Mas a casa que foi construída sobre a rocha, ela vai passar por tudo isso, mas ela não vai cair. E era isso que Jesus estava querendo passar. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer que ali uma multidão escutava ele. Existia dois grupos de pessoas. O primeiro grupo eram os prudentes, que são aquelas pessoas que ouviram ele e ia colocar em prática tudo que Jesus falou, não somente ouvir, mas ele ia colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Esse grupo representaria as pessoas prudentes, que iriam construir a casa sobre a rocha. E o segredo da casa sobre a rocha, de um casamento feliz, de uma vida feliz, de criações de filhos, está na palavra de Deus. Não é o quanto que você escuta, mas é o quanto você pratica. É isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É quanto o que você pratica da palavra de Deus. Você pode passar o dia ouvindo a palavra de Deus, mas se você não colocar nada em prática, você está sendo um homem, eu e você estaria sendo um homem insensato. Mas se você escuta a palavra e coloca em prática, aí, meu amigo, você está sendo comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo, é Jesus Cristo. E a nossa vida, a nossa casa tem que estar alicerçada nisso. E triste é uma família, uma casa que não tem Cristo como rocha. Porque a gente está nessa terra, repare que tanto o homem prudente como o homem sensato, eles vão passar pelas mesmas circunstâncias. E na nossa vida, queridos, é desse jeito. Nós vamos passar por vendavais, nós vamos passar por dificuldades, por tempestade, por enchentes, nós vamos passar. Porque nós estamos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Vai vir doença, vai vir crise financeira, nós vamos passar por intempéries. Isso tudo a gente está sujeito. Mas qual é a diferença? Se eu e você estiver ouvindo a palavra e colocando em prática na nossa vida, nós podemos até passar por essas dificuldades, mas nós vamos permanecer firmes sobre a rocha que é Cristo. Mas se a gente não colocar a palavra de Deus em prática, nós vamos ser pessoas insensatas, que estamos construindo sobre um alicerce superficial. E qualquer dificuldadezinha vai lhe derrubar. Por isso, eu queria concluir esse vídeo encorajando você que vale a pena nós seguirmos a Cristo, vale a pena nós colocarmos em prática tudo que Jesus nos ensinou. Porque essas são as palavras de vida. A Bíblia é um manual da vida, não é sobre religião a Bíblia, é sobre um manual de vida. É como se quando você vai comprar algum objeto, ou um carro, qualquer coisa que você for comprar nova na loja, você vai receber um manual, por exemplo, né? E tem aquele manual menor, mas é um manual rápido. A palavra de Deus é um manual para a nossa vida. O Sermão do Monte é como se fosse aquele mini manual, aquele manual rápido que é menor, mas porém tem ensinamentos preciosíssimos. Se a gente aplicar para a nossa vida, nós vamos funcionar melhor. E até um objeto, se o objeto ele não for utilizado conforme o manual, ele vai
ter um tempo de durabilidade menor. E assim é a nossa vida, queridos. A palavra de Deus não é sobre religião, não. Mas a palavra de Deus é um manual de vida. Contém ensinamentos milenares aqui na Bíblia. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Porém, tem ensinamentos, é tão atual para nossas vidas que tem ensinamentos para os nossos dias. Então, eu quero lhe encorajar a ler a Bíblia, a se conectar com a fonte todos os dias e aplicar, não só ser ouvinte. A palavra de Deus, Tiago vai falar que nós não devemos ser ouvintes. Tem tantas pessoas, eu mesmo, quando eu me converti, eu levei um tempo para levar a palavra de Deus a sério. Eu passei algum período, mais ou menos eu passei 2 anos, por isso que eu entendo as pessoas hoje, porque eu dei um trabalho, passei 2 anos ainda sendo resistente, mas um dia eu li a palavra, um dia eu li o Salmo 1, que diz que bem-aventurada é o homem que não anda na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, ele medita de dia e de noite, pois será comparado uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dará o seu fruto na sua estação própria. E quando eu li esse Salmo 1, e depois eu me deparei com esse texto de Mateus, Jesus falando essa palavra do homem prudente, que ele vai dizer que aquele que ouve a palavra e a pratica, ele é prudente, ele está edificando a casa sobre a rocha, a minha vida mudou completamente. Por isso eu quero lhe encorajar a praticar a palavra de Deus, a ler a palavra e colocar em prática. Eu sei que tem muitas coisas na palavra de Deus que não é fácil a gente cumprir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Jesus manda nós amar os nossos inimigos. E eu pergunto para você, é fácil você amar alguém que lhe fez o mal? Não é fácil, gente. É só Cristo, só através do Espírito de Deus que nos dá força para nós amarmos aquelas pessoas. Porque amar as pessoas que fazem o bem é muito bom, é muito fácil para nós. Mas Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Por isso que o caminho é estreito, a porta é estreita. Esse é o Evangelho. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas aqui para massagear o meu ego e o seu ego, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus como ela é. Então, edifique a sua casa sobre a rocha. Pratique a palavra de Deus. Osés, hoje eu estou distante dos caminhos do Senhor. Eu me afastei. Ou eu nunca tinha ouvido a palavra e a minha vida, eu estou passando por dificuldade, por tempestades, por intempéries. O Senhor Jesus, Ele quer te ajudar, Ele quer transformar primeiro a sua vida. Ele quer te trazer de volta. Então, você precisa se voltar para Cristo e andar segundo a sua palavra. E eu queria que você que está escutando esse vídeo, que está passando por dificuldades, convide Cristo para entrar na sua casa. Desde o dia que eu convidei Cristo para entrar na minha casa, para ser o número 1, a minha vida foi transformada. O meu trabalho, a minha família, os meus filhos, foi uma transformação maravilhosa. Por isso que vale a pena nós colocarmos a casa sobre a rocha. Que Deus possa abençoar. Eu queria orar por você. Querido Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que vai ouvir, que está ouvindo, Pai, essa palavra, Pai. Senhor, eu sei que pessoas que vão escutar essa mensagem vão estar passando por dificuldades na sua casa, na sua família, crises no casamento. E eu te peço, Espírito Santo, onde essas pessoas estiverem, Senhor, que o Senhor possa intervir, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, que essa pessoa possa tomar uma atitude, Pai, de deixar Cristo conduzir a sua vida, Pai, de deixar Deus governar a sua casa, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, que o Senhor possa abençoar, transformar essa vida que está me assistindo, que o Senhor possa aliviar, Senhor Deus, a sua dor, que ela possa, Senhor Deus, ter um encontro contigo. Que o Senhor possa abençoar
em todas as áreas, nas finanças, na criação de filhos, nas famílias, que o Senhor possa abrir porta de trabalho, que o Senhor possa abençoar essa vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. E assim, Senhor Deus, é que nós te oramos, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês e fique todos com a graça e com a paz do Senhor. E não se esqueça de deixar o seu comentário e seu pedido de oração nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar lendo e orando por você. Que Deus abençoe. Construa a sua casa sobre a rocha, sobre o firme fundamento que é Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.